Você sabia que você pode resgatar uma bolada de impostos que os governos corruptos cobraram ilegalmente de você nos últimos anos? Essa informação sempre foi escondida de você, mas é um direito previsto em lei, basta solicitar da forma correta. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito. Meus amigos, há alguns meses atrás, quando a Câmara Americana, liderada por Nancy Pelosi, negou ao presidente Donald Trump uma verba extra no orçamento para a construção do muro na fronteira sul, na fronteira com o México, para controlar ou evitar a imigração ilegal para os Estados Unidos, o presidente Trump fez uma frase bastante enigmática. Eu comentei isso aqui no canal na época. Ele disse: Nancy Pelosi ainda irá implorar pelo muro. Pois bem, o presidente Trump naquela época fez uma frase pensando no futuro. Certamente é isso. Porque hoje o presidente Trump está dando mostras, está dando sinais de que já não tem forças para lutar contra a pressão interna e externa para simplesmente abrir as fronteiras para toda aquela gente que peregrinou até o México, até o norte do México, para de repente entrarem nos Estados Unidos. Ou seja, de repente todo mundo resolveu entrar nos Estados Unidos. E de repente foi quando exatamente? Foi quando os globalistas americanos perceberam que não poderiam derrotar Donald Trump na política. Inventaram, criaram, sustentaram, subsidiaram essa gigantesca massa de pessoas que do nada resolveram ir para a América. O México está abarrotado de pessoas, facilitou a entrada dessas pessoas. Essas pessoas estão lá como massa de manobra, passando necessidades, evidentemente, com crianças pequenas, doentes e assim por diante, mas também ali muitos perigosos infiltrados, gente de narcotráfico, terroristas e assim por diante. Inclusive iranianos. De repente todo mundo virou migrante. E tudo isso com um propósito: sensibilizar a opinião pública americana, sensibilizar as pessoas de bem pelo mundo. Junto a esta luta para abrir a América para todo mundo está inclusive o bispo Bergoglio, que não se cansa de dizer que é preciso construir pontes ao invés de muros. Sim, isso na casa dos outros, porque o Vaticano sempre foi preservado por grandes muros. Mas a questão é essa. Aquilo foi uma grande armação, uma grande jogada dos globalistas, financiando com muito dinheiro tudo isso, para derrotar Donald Trump, para criar uma América infernal, incapaz de ser governada. Pelo menos governada por um republicano. Pois bem, há uns meses atrás, então, Trump disse: me negaram o muro? Tudo bem. A dona Nancy Pelosi ainda irá implorar pelo muro. Pois bem, o que está acontecendo? Está acontecendo que Donald Trump tem dito nos últimos dias que, já que os democratas querem tanto receber os imigrantes de braços abertos, pois então que o recebam nos seus chamados santuários. O que são santuários? Santuários são cidades grandes, pequenas e minúsculas, inclusive, lideradas, governadas por democratas, por prefeitos democratas. As principais cidades santuário são hoje Washington, o próprio Washington DC, Seattle, Chicago e Los Angeles, como não poderia deixar de ser. Pois bem, essas cidades são governadas por prefeitos democratas e Trump tem dito o seguinte: vou abrir sim as fronteiras, mas para que esses migrantes vão para os santuários, fiquem lá nos santuários.
Os democratas já disseram que os santuários receberão os estrangeiros de braços abertos. Essa é a matéria que está hoje aqui no Breitbart News, a principal matéria. As cidades santuários dos Estados Unidos estão respondendo à ameaça do presidente Donald Trump de levar em ônibus, imigrantes ilegais para as suas jurisdições, dizendo que planejam receber toda a imigração ilegal de braços abertos, apesar dos crescentes problemas de falta de moradia. Esse é um problema típico de Los Angeles, por exemplo, de São Francisco também. Essas cidades são basicamente as cidades mais decadentes da América, onde o número de homicídios é gigantesco comparado com o resto do país. O número de drogados aumenta a cada minuto. O número de desabrigados aumenta a cada minuto. Enfim, são cidades que realmente espelham, ou melhor, refletem de modo inequívoco o pensamento de esquerda, ou melhor, a mentalidade revolucionária. Fazer com que todos se igualem na miséria, na degradação moral e assim por diante. Essas cidades, como principalmente Los Angeles, não conseguem sequer, ou também não querem, abrigar os seus veteranos de guerra. O Breitbart fez questão de trazer essa foto que vocês estão vendo, esse senhor enrolado num cobertor de barba branca, chapéu azul, é um veterano de guerra, um veterano da Guerra do Golfo, e não tem onde morar, mora na rua. Pois é, ele mora na rua, ele que defendeu a América mora na rua. Não tem lar, não tem casa. É um andarilho hoje, nessa cidade santuário. E amanhã verá imigrantes ilegais morando muito bem, sim, em casas, como está acontecendo, como vem acontecendo há anos na Europa. Muitos europeus hoje não têm suas casas próprias, mas estão vendo africanos, haitianos, enfim, árabes de um modo geral, chegarem nos seus países, naqueles países, com todas as regalias do mundo e com fartas bolsas para ter uma vida confortável lá. Isso, claro que é feito de propósito para gerar grande revolta. Pois bem, Trump parece que está desistindo desta luta. Esta é a matéria que está aqui também no Warnet Daily de hoje, escrita por Jesse Lee Peterson, do Jesse Lee Peterson Show, que diz exatamente isso. Fartos da recusa dos democratas em ajudar a impedir que imigrantes ilegais cheguem aos Estados Unidos pela fronteira sul, o presidente Donald Trump disse que está dando uma consideração muito forte a um plano de barramento de imigrantes ilegais para as chamadas cidades santuários. Donald Trump disse em um tweet que a esquerda radical parece sempre ter uma política de franquias abertas. Então, sua proposta deve torná-los muito felizes. Trump também disse que a patrulha da fronteira está apreendendo milhares de pessoas todos os dias e, por causa da lei atual, eles só podem ser mantidos sob custódia por 20 dias antes de serem liberados para os Estados Unidos. Essa luta, Donald Trump está perdendo em termos. Perdendo para uma legislação, perdendo para uma opinião pública manipulada, perdendo para toda a propaganda e campanha da mídia, sustentada, financiada pelos globalistas, e, enfim, perdendo para o comunismo internacional, que não se cansa de mostrar tudo isso como obra, todo o sofrimento dos imigrantes ilegais, como obra
de um suposto fascista chamado Donald Trump. Está sendo difícil, sim, diz Jesse Lee Peterson, e então a única solução que vê Trump para salvar a América nesse momento é mandar esses imigrantes ilegais justamente para as cidades que têm promovido a imigração ilegal, as chamadas cidades santuário. Na verdade, o plano de Trump já não é mais para salvar a América, mas uma parte dela, aquilo que é possível, aquilo que for possível. A América está profundamente dividida, tal como a Igreja Católica, a América também está profundamente dividida. Trump está pensando em salvar pelo menos a América republicana, a América conservadora, já que a América de todos, ou melhor, a abstração chamada América, a essa é impossível salvar. Pois bem, vamos acompanhar esses próximos acontecimentos, porque isso também pode indicar algo muito terrível. Está, de certo modo, apontando para algo bastante terrível. Uma nova guerra interna nos Estados Unidos, uma nova guerra de secessão. Tudo isso hoje é muito possível. Até depois, amigos.